Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Programa Aria, onde hoje vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na educação, suas transformações e como essa tecnologia tem moldado o futuro do ensino. Olá, pessoal. Muito obrigado aqui pela nossa audiência novamente aqui no mais um programa IA, aqui da TV Humana. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, Diana Abreu. Desculpa, quase te chamei de Daiana, porque tem uma amiga que chama Daiana Abreu. Não tem problema, porque muita gente confunde e troca. Então, doutoranda em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, com ênfase em Inteligência Artificial pela PUC de SP. Também é fundadora do Ateliê Tech, uma consultoria especializada em governança e implementação de IA para a educação. E hoje nós vamos estar aqui conversando junto aqui com o Ricardo, aqui nesse assunto aí que hoje causa fascínio para alguns, medo para outros aí, chamado inteligência artificial. Estou certo ou estou errado aí, gente? Tá certíssimo, Francisco, certíssimo. Hoje dá uma paura, como brincam, né, algumas pessoas quando falam isso, mas a inteligência artificial está aí para ajudar a gente. E ninguém melhor, né, que a Diana para falar um pouco disso para a gente. Diana, fica à vontade. Diana, fica à vontade, tá? O momento é seu. Gente, obrigada pelo convite. Obrigado, Garcia. Obrigado, Ricardo. Vai ser um prazer poder trocar um pouquinho aqui com vocês, compartilhar um pouco do que a gente vem vendo nas pesquisas, né? Eu estou muito envolvida nesse momento com pesquisa acadêmica, científica, da inteligência artificial, principalmente para o ensino superior. Mas eu acabo, né, como conheço muita gente do mercado de educação, a gente acaba sabendo de alguns casos e cases também da educação básica. Então, poder trocar um pouco com vocês sobre isso essa noite vai ser ótimo. Maravilha. Diana, que a gente tem visto que a inteligência artificial tem tomado uma forma poderosa e se tornando uma ferramenta, né, grandiosa em relação ao ensino. Você acredita que essa adaptação, né, do uso da inteligência artificial com relação à sala de aula, isso realmente vai trazer benefícios para os alunos, para os professores, né, para o conjunto, né, de uma escola, né, ou para perfis específicos, mais aluno, mais coordenador, mais, né, professor? O que você enxerga desse momento dos perfis com o ganho da IA? Olha, eu acho que a IA tem muito para agregar, né? É um potencial muito grande, principalmente quando a gente fala de educação personalizada, né, adaptativa. Acho que você conseguir automatizar um sistema para que ele entregue para um aluno a melhor experiência que ele possa ter de acordo com o tipo de material que ele melhor consome a informação ou que ele aprende mais. Então, para quem gosta mais de ouvir, recebe mais podcast de conteúdo. Para quem gosta mais de assistir vídeo, recebe mais vídeo. Você conseguir também nivelar a jornada de aprendizado dele com base no nível de conhecimento de cada aluno. Então, você, dentro da jornada, consegue entregar conteúdos mais personalizados para cada aluno individualmente. Então, quem já está lá na frente já recebe um conteúdo mais avançado. Quem está em nível, né, inicial, introdutório, recebe um conteúdo mais introdutório. E ele vai, né, por si só, de forma muito automática, nutrindo o estudante com base no que é a necessidade do estudante. Obviamente que essas jornadas elas são mapeadas previamente por educadores, professores, que têm condição de ver dentro daquele tema o que é prioridade e o que precisa ser construído de conhecimento. Mas dentro dessa jornada individual, cada um vai construir com base nas suas necessidades e na sua competência. Agora, a questão é que eu vejo um potencial muito grande nisso, né? Eu acho que para a educação, a aprendizagem personalizada é uma das maiores oportunidades. Mas a gente ainda está patinando muito nisso, né? Porque, querendo ou não, não são todas as instituições que têm dinheiro para investir em inteligência artificial. Não são todas as instituições que têm seus materiais didáticos, objetos de aprendizagem mapeados, catalogados, classificados para gerar esse tipo de aprendizagem adaptativa. A gente ainda tem também questões relacionadas ao próprio MEC, né? Que ainda obriga, por exemplo, quando é um curso formal,
que o aluno passe por toda a grade. Então, a gente ainda tem algumas questões burocráticas, né, e técnicas também para resolver antes de conseguir alavancar mais a inteligência artificial na educação. Acho que hoje a gente consegue um potencial maior de uso com a IA generativa, porque ela está mais disponível, né? Tem um acesso mais democrático. Mas essa inteligência artificial mais potente, que depende de um desenvolvimento maior, de um investimento maior, de uma infraestrutura para suportar tudo isso, a gente ainda está no Brasil, né, de forma bem embrionária. São poucas as instituições de ensino que, de fato, têm programas implementados de educação personalizada, né? E muitos estão testando ainda. Então, acho que a gente está aqui ainda muito numa fase de experimentação. Será que vai dar certo? Vamos testar. Aí testa uma coisa aqui, testa uma coisa ali, e vai vendo o que de fato vai alavancar, né? De que de fato vai ficar, vai se consolidar. Entendido, excelente. Diante desse cenário que você acabou de comentar conosco, eu fiz uma leitura aí do seguinte: para crianças, principalmente, não é uma coisa assim muito assustadora, porque hoje, como você falou, assiste o YouTube, ouve rádio, ouve, enfim, já nasce aí mexendo com tecnologia. Claro que nós sabemos aí que o Brasil é um país aí com muitas discrepâncias aí econômicas, então nós temos pessoas aí que têm muita dificuldade a ter acesso a tecnologias, mas em algum momento aí eles conseguem também, mesmo essas pessoas aí com menos abastadas, conseguem ter contato aí com tecnologia. Mas eu tenho uma questão que eu gostaria de discutir com você, que é a questão aí dos educadores. Que nós temos aí no Brasil aí uma resistência enorme à mudança por parte de educadores, e isso é para tudo, não é por causa da IA. Só que nós tivemos outros momentos aí que tentaram se fazer reformas aí de educação, e nós tivemos aí muita resistência, às vezes resistência por resistência, sem ter realmente uma motivação para isso, tá? Como que você tem visto aí educadores aí de vários níveis, seja no ensino fundamental, médio ou até superior, estarem encarando aí essa nova realidade que é a inteligência artificial? Porque, como eu disse no começo, para alguns assusta, para outros é uma ferramenta. E para esses que vêm como uma ferramenta, eles têm tido ganhos aí em todas as áreas do conhecimento fantásticas. Porque daí vem, assim, um assistente aí que antes não tinha. Então, até vou citar um exemplo aqui de uma coisa extremamente simples, mas até para quem estiver nos ouvindo ver. Nós temos aí uma empresa aí que é parceira nossa, eles desenvolveram uma IA de atendimento telefônico. Então, essa IA, o que você consegue fazer com ela? Você digitaliza a sua própria voz, coloca dentro da IA, então não é aquela coisa lá de gravação, a IA vai pegar a sua voz e vai adaptar. Você coloca uma base de conhecimento lá, a partir desse momento aí, você passou a ser uma pessoa 24 horas por dia. Porque daí a IA vai conversar com a pessoa que ligar para ela a qualquer hora do dia, como se fosse você, vai transcrever toda a conversa e a pessoa, no momento oportuno, vai poder ver lá o que uma pessoa ligou para ela e tudo mais. Então, isso daí para advogados, pessoas aí que são profissionais liberais, é uma mão na roda, porque tornou ele muito mais produtivo sem ele ter despendido nenhum tempo extra a isso. E aí eu penso o seguinte, para professores aí também, que ainda não começaram a mexer com isso, é um grande desafio. Então, eu queria ver sua opinião com relação a isso. Acho que tem algumas questões aí, né? Primeiro, tem que ter, tem muita coisa aí por baixo dos panos. A tecnologia sempre ameaçou o professor, né? Sempre foi uma coisa assim que ameaçava. Antes era a régua. Quando a régua chegou, nossa, agora o aluno não vai mais precisar medir, né? E os cursos de engenharia começaram a pirar com isso. Aí depois veio a calculadora. Caramba, então ninguém mais vai aprender a fazer conta porque tem uma calculadora, que você leva a calculadora, faz tudo na calculadora.
Depois veio o PowerPoint. Pô, então eu não preciso mais saber da aula, porque agora todo mundo pega um PowerPoint, bota bullet e dá aula no meu lugar. Então não precisa mais do professor. Então, ao longo dos anos, várias tecnologias que foram surgindo, elas ameaçaram, de alguma forma, o professor, né? Esse sentimento de que eu sou o líder ali dentro, eu sou o que sei mais. E, de alguma forma, a inteligência artificial ela veio para mudar e quebrar comportamentos. E é a tecnologia mais revolucionária, justamente porque ela muda comportamento, economia, né? Ela muda a forma como a sociedade toda se movimenta agora em torno de grandes volumes de dados e etc. Então, isso acabou, acho que, gerando na figura do docente essa incerteza, né? Colocou em xeque esse poder todo docente que antes eu era o detentor do saber e agora vem uma inteligência artificial que pode me substituir. O que eu costumo dizer sempre na minha opinião, tá? Mais humilde das possibilidades, na minha opinião, é que a inteligência artificial não vai substituir o professor por um bom tempo. Pode ser que em algum momento a gente tenha uma inteligência artificial tão avançada que possa substituir. Hoje, eu não vejo isso. Hoje, o que a gente tem é uma inteligência artificial, que ela toma decisões com base em algo que foi previamente imputado de dados e treinado dentro de um escopo restrito. Saiu daquele escopo, ela não responde mais. Ela não resolve mais. Então, você está ali conversando com o ChatGPT, que até te responde sobre vários assuntos, mas se você tem aqui do lado uma pessoa que sofreu um acidente, acabou a IA. Ela não vai resolver esse outro problema ali. Então, o ser humano ele vai continuar com todas as suas competências e habilidades. A questão a gente precisa se reinventar e se adaptar a esse novo modelo. Então, o professor, eu acho que precisa cada vez mais ter acesso a essa tecnologia, né? Ter a possibilidade de experimentar, porque o professor também só usa quando ele vê o valor que a tecnologia está agregando. Se ele não sentir o valor agregado, ele não usa. E aí vem a resistência, né? Então, acho que quanto mais a gente conseguir dar acesso, capacitar, treinar, educar para o uso, mais fácil vai ser a gente vencer essa barreira do uso da inteligência artificial na educação. E a outra questão isso já há muitos anos, desde que a gente falava de educação online, educação digital, a gente só consegue implementar a tecnologia no campo da educação se a gente tem um padrinho institucional que compre a ideia. Se o gestor da instituição não acredita, o corpo docente também não vai usar. Não adianta. É uma questão cultural. Agora, se a gente tem uma instituição que tem um gestor que tem já um pensamento para inovação, que tem um mindset digital, as chances dessa escola sair na frente, como já tem várias, inclusive na educação básica. Em São Paulo, já temos alguns exemplos, né, de escolas que estão colocando, já desde a educação infantil, o pensamento computacional, a visão computacional. Então, trabalhar algoritmo, não ainda com computador, mas com a questão da lógica algorítmica. Para quando o aluno chegar no computador, ele já entender como é o movimento, né, de programar, o movimento da tecnologia, da digitalização e etc. Então, acho que vem muito dessas crenças, sabe? Essa crença de que vou ser substituído, a tecnologia vai desumanizar a educação. Quando eu entrei no mestrado em 2004, eu escutei de um professor que a EAD, que é a educação à distância, não era boa o suficiente porque ela desumaniza a educação e que ia acabar. E a gente está indo para um caminho oposto, né, hoje em dia. Sim. Cada vez mais as pessoas buscam a educação à distância, a educação digital, online, porque a nossa rotina está muito louca. Então, a gente tem que dar conta de 300 coisas e a oportunidade de estar da sua casa, mas fazendo um curso, fazendo um MBA, enfim, fazendo uma graduação, abre uma janela de oportunidade, democratiza o acesso, né, à educação e ao conhecimento,
que só a educação presencial ainda não consegue atingir. E o mesmo serve para a inteligência artificial. Eu acho que é um longo caminho que a gente tem que percorrer. Vai ter muita barreira? Vai ter muita barreira. Não só do corpo docente, né? O corpo docente eu acho que tem que ser incentivado, estimulado, capacitado para usar, né? Para experimentar cada vez mais, para que eles possam perceber o valor que a IA pode entregar para eles, até na rotina deles de preparação de aula, de avaliação e etc. Mas, de um modo geral, né? A tecnologia, de um modo geral, nas escolas e na instituição de ensino, eu acho que tem muita barreira ainda, inclusive com relações econômicas, de infraestrutura, né, de acesso, mas que são questões do nosso país, não tem o que fazer. A gente vai sempre ter desafios. Se a gente simplesmente parar e não fizer nada com isso, mais uma vez a educação vai ficar para trás dos outros setores. Acho que a gente conseguiu ter uma alavancagem da educação durante a pandemia muito grande, porque a gente foi obrigado a fazer um movimento, né, de mudança. E a gente não pode agora achar que voltamos para o presencial para tudo e continua só no cuspidis. Não é, por quê? Porque as próximas gerações não querem isso. Eles querem um outro tipo de educação. E se a gente não fizer nada, a educação ela vai ser, a educação formal, cada vez mais irrelevante, cada vez mais chata. E cada vez a gente vai ter menos alunos. Por que a gente tem cada vez menos alunos na educação formal e cada vez mais pessoas comprando infoprodutos no digital? Porque a gente tem um movimento no digital que atende de imediato uma necessidade pontual daquela pessoa. Enquanto que na educação formal a gente está muito preocupado ainda com uma educação tradicional de enfiar conteúdos o tempo inteiro na cabeça das pessoas. E muitas vezes o estudante pergunta, para que eu preciso aprender isso? O que eu vou fazer com essa informação depois? E aí não tem significado. Então, se a aprendizagem ela não é significativa naquele momento, ela passa a ser chata, né? Então, a escola passa a ser um lugar chato. Ninguém quer ir para a escola, ninguém quer estar na escola o tempo inteiro, muito tempo. Então, acho que é um pouco disso, sabe? De trabalhar mais essa educação para os docentes, essa experimentação, para eles começarem a perceber o quanto que a IA pode agregar, não só na sala de aula, mas na rotina deles também, na otimização dos processos educacionais como um todo. Perfeito, Diana, perfeito. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam ou não, mas é um pouco do deixa que eu pegar percebido. O gancho do Francisco aí em relação ao exemplo que ele deu, que tem empresa, né, que já clona a voz e permite que a pessoa, né, seja disponível 24 horas. O professor poderia fazer isso ao final de uma aula, deixar o material dele disponível lá para consulta com a IA, por exemplo, né? Acabou de dar uma aula, quer tirar dúvida? Entra lá no WhatsApp ou no canal conversacional e conversa comigo. E conversa com a aula, conversa comigo sobre a aula. E em outros itens também que ele pode, né, estar disponível sobre os conteúdos da disciplina dele, ou sobre dúvidas sobre a prova, e por aí vai, como você mesmo falou, um conteúdo personalizado, seja áudio, seja texto, seja ilustração, tudo com foco, né, naquele quadradinho que é a expectativa do aluno em relação à aula desse professor, né? E isso libera o professor para ele colocar mais energia na parte prática. Fazer mais pesquisas, né, por exemplo. Para experimentar coisas novas, para praticar coisas com os alunos, para colocar eles para pensarem em situações reais, em projetos. Né? Então, acho que assim, trazer a bagagem do professor para a prática de sala de aula e deixar toda essa parte mais teórica, conceitual, eu acho que é super viável, né? Inclusive ter chatbots para tirar dúvidas pontuais. Isso não substitui o professor, pelo contrário, se o aluno está ali estudando, ele tem uma dúvida imediata e ele tira com o bot, ele facilita um processo de quando ele chegar na sala, ele já está mais preparado para ter uma discussão mais avançada com o professor. Exato, todo mundo ganha, o professor, o aluno, né? O crescimento é de dentro para fora. Mas pensando em, tudo bem, a gente tem dados, a gente tem acesso a esses dados, a gente treina os dados. E como é que ficaria a governança e ética desses dados dentro da área de educação? Então, a gente sabe que a gente tem um movimento muito grande aí de IA responsável, né? Em cima dos vieses, né? Em cima dos dados, que na verdade não é viés, né? São basicamente algoritmos que pegam, né,
o que é mais propenso àquela pergunta e, né, dar a probabilidade estatística daquela resposta. Não é bem um viés, é um dado que está com maior relevância, mas ainda assim é considerado o viés. Ele nada mais, nada menos do que retrata o comportamento da sociedade. Que está implícito nos dados que a IA lê. Não tem para onde fugir. Acaba caindo na conta da tecnologia, né? Acaba caindo na conta da inteligência artificial. Mas se você tem uma sociedade que é preconceituosa ou que tem, enfim, outros tipos de viés, até linguísticos também, quando você faz um input desses dados e cria um banco de dados com essas informações, você está gerando um banco que vai reproduzir tudo que a sociedade, por décadas, né, fez, criou e tratou. Então, assim, tem que ter um cuidado, que eu acho sempre aqui. A gente precisa trabalhar cada vez mais com equipes multidisciplinares no desenvolvimento, né, para mitigar os problemas que a gente pode ter lá na frente com relação à ética enfim, e outras questões até jurídicas, etc. Comitês de ética, eu acho que é fundamental. Eu acho que a inteligência artificial, ainda mais na educação, se você estiver falando ainda de educação básica, vai até um certo ponto, né? Chega um momento que você precisa de um humano para tomar a decisão e falar, não, aqui quem decide agora somos nós. Porque, no fim das contas, se der um problema jurídico, não vai ser a IA que vai responder. A IA não pode ter o poder de apertar o botão, ela tem que ser uma consultiva e informativa. Ali, né? Isso. Ela não é o agente moral ali, o agente moral é a instituição. Então, ela vai até um certo ponto, mas chegou num ponto crítico, quem tem que definir, defender e argumentar, na minha opinião, é esse comitê de ética da instituição, que deveria ser formado por equipes multidisciplinares, professores, pessoas de TI, né, coordenadores de curso, enfim, de pessoas de diversas áreas para tomar uma decisão mais neutra possível. Agora, ter sempre documentos de orientação de uso, né, tanto para o professor quanto para o aluno, eu acho fundamental. Campanhas de culturamento. Usa e não faz ideia de que se botar um dado ali, esse dado vai ser compartilhado, vai ficar aberto, vai ficar disponível. Então, as pessoas gravam reuniões confidenciais e botam um assistente lá para fazer a pauta e, enfim, esquece que essa informação confidencial, ela deixa de ser confidencial a partir do momento que você compartilha com uma IA pública, por exemplo. Sim. Então, assim, quais são os cuidados que o professor tem que ter quando ele estiver usando em sala? O próprio professor definir as regras da sala dele, né? Eu tenho um case até lá de fora que eles criaram um programa para capacitar os professores de como criar essas regras. Então, assim, a instituição tinha o seu conjunto de orientações, mas cada professor criava, a partir dali, as suas orientações para os seus alunos daquela disciplina. Então, tinha os professores que usavam mais e permitiam mais, tinha os professores que usavam menos e permitiam menos, mas aí ficava uma coisa mais, um combinado mais individualizado, até para respeitar também a individualidade de cada professor. Agora, quando a gente está falando de educação básica, entra um outro elemento, que é a família. Né? Sim, é um bom peso. Criar orientação e comunicar os alunos e professores que eles estão ali interagindo com o IA, mas você também tem que comunicar e participar os pais de que eles estão em contato, estão interagindo com programas que usam inteligência artificial. Ainda mais se são programas que fazem captura de imagem, né? Às vezes o aluno está lá fazendo uma prova online, tem captura de imagem, é um aluno menor de idade. O pai precisa ser notificado, o pai precisa estar ciente disso e autorizar, inclusive. Então, são várias, né, regras e orientações que eu acho que a gente precisa seguir. Não precisa esperar ter uma regulamentação e uma norma, uma lei, né? No Brasil para isso. Eu acho que vai muito do bom senso e de consulta a documentos já consolidados no mercado, né, de governança de inteligência artificial, de instituições que já normalmente costumam ter
esses documentos de governança e que já começaram a ter as iniciativas para criar esses documentos para a inteligência artificial. Então, criar esses primeiros documentos, eu acho que já é uma forma de começar a pensar na governança. E a outra forma é o que você está fazendo, onde é que você está armazenando. Se preparar para possíveis auditorias no futuro. Ninguém, às vezes, pensa no futuro, né? Mas se a legislação aí vingar realmente e tiver auditoria, então como é que a gente vai fazer essa auditoria? Então, as pessoas precisam começar a pensar em organizar esses dados, né, e criar processos desde o início do desenvolvimento, para que depois que esteja implementado e em uso, você consiga voltar e conseguir auditar, enfim, se tiver algum problema, você conseguir auditar e ver o que funcionou, por que tomou aquela decisão ou não, enfim. Entendi. A origem da resposta da IA, por que ela respondeu assim, quem acessou, exatamente, de onde veio esse qual é a dado, curadoria, como é que está sendo feita a curadoria, quem está olhando para isso, enfim, quem respondeu aquele aluno. São temas que estão surgindo todo dia, né? Uma preocupação diferente ou uma preocupação antiga que ninguém, né, teve relevância suficiente para se preocupar e agora vai ter que ter. Eu entendo que é uma curva de aprendizado para todo mundo e é aquilo que você falou. Em algum momento tem que ser top-down, ou seja, a instituição tem que decidir, né, investir, inovar, avançar, mas é para o bem do aluno, para o bem da própria instituição também. Senão fica para trás e aí reclama, não, mas a gente está atrasado. Mas, claro, mano, quando apareceu tudo aí, deixou de acompanhar, a Nokia caiu, a Kodak foi embora e por aí vai, porque eram, né, top tecnologia, mas não acreditaram numa mudança. Não acompanhou que tornou-se o avanço, né? Exato. Não, eu acho que a gente tem que ter muita preocupação de acompanhar os avanços, testar, experimentar e avaliar também, né? Porque o que acontece? Hoje a gente ainda não tem estudos que comprovem o real benefício da inteligência artificial nos processos de aprendizagem. Porque a gente não tem volume de uso, né, suficiente. Então, a gente só começa a ter, de fato, essas avaliações consistentes quando você tem volumes de uso. E a gente precisa começar a experimentar para ver se, de fato, essa propaganda, esse hype todo que está em volta da IA, ele é justificável, né? E assim, eu sou uma defensora do uso da inteligência artificial porque acho que ela tem muito para agregar de valor, de potencial, de escalar, né? De acesso à informação, inclusão, de personalização de jornadas, de inclusão, de otimização de rotinas. Enfim, eu vejo muito potencial, mas também me preocupo muito porque fico muito focada em fazer uso de uma inteligência artificial que seja responsável, que tenha uma intencionalidade pedagógica. Não é usar por usar também, que não faz nenhum sentido. Vamos resolver aquele problema ali com uma inteligência artificial. Qual é o problema? E o que a gente pode usar de IA para resolver, né? E usar também para inovar. E eu acho que a gente tem o céu é o limite. Se a gente pensar no viés da inovação, aí, ok, vamos testar, experimentar as possibilidades e ver o que dá certo, né? O que realmente agrega valor ou não. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar com relação a propósito da inteligência artificial na educação, a intencionalidade pedagógica, o que eu de fato quero agregar no processo de aprendizagem com o uso dessa tecnologia. E com base nisso já tem um universo gigantesco de coisas para fazer, porque tem formação de professor, né? Tem a própria formação dos gestores, porque querendo ou não, inteligência artificial requer investimento, requer mudança de processo. Não adianta você pensar em colocar uma inteligência artificial e querer se manter num processo tradicional que não vai funcionar, né? Você precisa repensar e rever. Mas acho que a educação precisa estar andando junto com as mudanças da sociedade. Não pode ficar parada, porque senão a gente não consegue acompanhar. E aí a gente tem cada vez mais uma educação que é desmotivante para os alunos, né? Para os estudantes. E aí a gente tem cada vez mais alunos insatisfeitos dentro das salas de aula.
Não porque não estão usando inteligência artificial, acho que é um conjunto de coisas, obviamente. Mas acho que a gente tem cada vez mais os alunos, os estudantes, em contato com a tecnologia na vida o tempo inteiro. Sim. Então, por que na escola a gente não pode incluir a tecnologia para potencializar, para abrir portas de acesso à informação e a coisas que estão longe do alcance deles naquele momento, né? Maravilha, maravilha mesmo. Eu queria colocar aqui uma questão que é assim. Eu entendo quando você diz aí que você tem investimentos, mas precisa primeiro, antes de tudo, ter vontade. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pouquíssima experiência com educação e também alguma aí, uns 2 anos só de tecnologia, então... Caô, não, ele é um pouquinho mais precoce que isso, você está sendo brincalhão. Mas continua aí, brincadeira então, da parte. Eu nunca vi o que eu vou falar agora, tá? Que é resistência pesada a mudanças, principalmente em ambiente acadêmico, e também, como eu posso dizer assim, modismos. Então, hoje nós temos um modismo aí que eu acho um escárnio para a língua portuguesa chamado linguagem neutra. E isso daí está sendo, em alguns locais aí, empurrado goela abaixo aí em alunos. Tá? Então, isso é o quê? É vontade. Alguém quis pegar lá, seguir lá a cabeça dele e foi colocar isso daí, dane-se quem acha que está certo ou quem está errado. Né? Da mesma forma, eu acho que cria-se muitas, como é que eu posso dizer assim, polêmicas com assuntos que são novos, e que são novos que é uma tendência do mundo. Então, inteligência artificial, meu Deus, vai roubar meu emprego, tudo mais, etc. Só que nós aqui hoje, nessa sala aqui de conversa nossa aqui, nós falamos pelo menos aqui umas 8, que eu contei aqui por cima, aplicações aqui que dá para ser usada em educação. Quer dizer, educação não é simplesmente substituir o professor, igual algumas pessoas pensam. São os acessórios envolvidos na educação. Então, acessórios é o quê? Vamos pegar um acessório aí que, para muitas crianças, vamos falar de ensino fundamental, no Brasil é imprescindível, que é a merenda. Então, dá para a gente ter uma IA ali fazendo um gerenciamento correto da merenda para não ter nem falta, nem sobra. E daí, valor nutricional também, da dieta, muitas coisas. Valor nutricional, uma série de coisas. Então, esse é um passo, que eu queria começar isso, que podem ser feitas as coisas gradativamente, para daí as pessoas começarem a ver em alguma coisa satélite, pegar e falar, pô, aquilo ali não estava ali, olha agora, está ali, está funcionando. Começar do simples. Sim. Começar do simples. Outra coisa, a questão do inteligência artificial é isso, começar do simples. Experimentar, começar a ver os resultados e depois ir sofisticando, né, cada vez mais. Uma dor pequenininha, com baixo custo, que vai ter uma grande relevância, é experimentar e começar devagar. Sim. Então, porque diante disso que nós estamos falando agora, nesse momento aqui, eu vou fazer um paralelo aí. A matemática, em geral, é algo detestado nas escolas aí, ensino fundamental e médio. Agora, por que ela é detestada? Porque ela foi deturpada ao longo dos anos. Os matemáticos, os filósofos que bolaram algum conceito, eles fizeram da forma mais simples possível. Bastaria que o professor aí fosse instruído a ensinar da forma como o pensador fez no passado, e ela seria mais atrativa. Mas não, criou-se aí coisas aí complicadas, tal, que daí passou-se a ter ensinar por ensinar. Mas cadê o propósito disso? O matemático ou filósofo que lá no século XVII, no século XVI, no século XV, bolou algum conceito, ele tinha uma motivação para isso. Ele não pensou assim, vou bolar agora um princípio matemático para as crianças da escola me detestar um dia. Não foi para isso. Né? Então, o paralelo que eu estou querendo fazer é justamente isso. Tem que se pegar aqui alguma coisa na escola e falar assim, vamos dar uma testada nisso daqui, colocar, por exemplo, atendimento ao aluno. Atendimento ao aluno pode ser uma coisa que daí tem um horário lá, daí o aluno precisa lá, sei lá, pedir um atestado, pedir sei lá, qualquer coisa na secretaria. Tem um horário específico lá, se o aluno não vai naquele horário, não consegue mais, porque está fechado. Por que não colocar uma inteligência artificial ali num atendimento telefônico, num WhatsApp, alguma coisa que as pessoas estão acostumadas? E daí a pessoa pode pedir a qualquer hora do dia, num domingo, num feriado, no Natal.
E daí ela já vai tendo uma interação. Já vai ter uma interação, já vai ter um bicho de 7 cabeças. A pessoa que está lá do outro lado também, que vai resolver o problema dela, vai ter uma tela lá consolidada, falar, nossa, como isso aqui simplificou minha vida. Antes ficava uma fila aí no guichê, aí agora está fácil aqui para mim, né? Então, o que eu penso na implementação no mercado educacional seria assim, talvez não ir direto ao ponto aí de mexer com o professor. Eu acho que isso é uma segunda etapa. Mas dos acessórios aí que dão ferramentas, inclusive para o professor, ficar desafogado. Então, plano de aula, revisão de prova. Esse tipo de coisa. Correção de prova. Porque acho que tem 2 universos, né? Tem a gestão educacional. Exatamente. Que a IA pode ajudar muito. Muito. E daí otimizar várias a vida das pessoas, as pessoas se sentirem confortáveis e falar, pô, então várias o que mais vai beneficiar com isso, não é? E o que mais ela pode me ajudar? Ser mais acessível, né? Tá ali 24/7. Disponível. Exato. Tem muita coisinha pequena para fazer. E fora os insights, né? Que você pode ter com base no engajamento do aluno. E aí você muda a rota, né? Então, você está vendo que ali não está funcionando, você já muda a rota, você já consegue prever evasão. Quais são os principais motivos da evasão naquela instituição? Esse é o último tema do nosso fazer bloco. Na gestão educacional. Esse é o último tema do nosso bloco, tipo, análise de dados educacionais, seja gestão, né, de uma escola, seja o dado de aluno, frequência, comportamento, nota, curva de aprendizado. Então, a avaliação do próprio corpo docente. Exato. Né? Os dados estão aí para analisar. Fale. Tem Me permite, muita eu vou coisa. colocar um exemplo aqui de uma coisa que muitos anos atrás eu conversei com uma secretária de uma cidade do interior, secretária de Educação. Ela me relatou um problema que ela teve lá, que foi o seguinte, numa escola lá, num determinado momento, uma escola num distrito lá dessa cidade, mais ou menos lá uns 3, 4 alunos pararam de ir, uma semana sem ir. Oxe. Daí, pô, o que aconteceu? E aí eles moravam numa zona mais afastada ainda, porque era a zona rural, então de difícil acesso. Daí a secretária lá ficou sabendo isso daí, mandou lá alguém, lá um funcionário da prefeitura, e ver o que estava acontecendo lá, porque aquelas crianças não estavam mais indo. Daí descobriram o seguinte, que uma ponte tinha caído no caminho delas e elas não conseguiam mais atravessar. Era uma daquelas pontinhas, assim, simples que tem nas cidades do interior aí. Então, aí é um outro exemplo do que a IA poderia fazer. Ela já poderia ter tomado uma providência lá de ver a criança não apareceu 2 dias, não é o professor, seria o humano estar olhando isso. A IA poderia olhar isso daí no sistema lá de presença, falar assim, o que aconteceu? Daí cruzar dados e, de repente, ia descobrir que no trajeto da criança... Tem uma coisa que é até mais, assim, eu acho importante, delicada também, que o MEC, ele tem um protocolo para crianças que estão em situações de risco, né? Em situações de vulnerabilidade, porque estão em contexto familiar, enfim, de situações que podem colocar a criança em risco. E aí existe um protocolo já definido pelo MEC, que a escola é responsável por sinalizar isso para o conselho tutelar. Então, por exemplo, a criança faltou uma vez, a criança chegou machucada, chegou com hematoma, né? Chegou assim, com aspectos de ter sido agredida, a escola vai reportando isso. Até que gera um alerta de que, olha, se acontecer essa repetição X vezes, a escola é responsável por comunicar isso ao conselho tutelar. Se a gente tem uma IA que olha para essas informações que estão no sistema, não precisa esperar a criança sofrer uma agressão. Exatamente. Não, já gera um insight direto lá para o conselho tutelar. Chegar num determinado ponto, você já gera um alerta amarelo ali, antes do vermelho. Olha, essa criança precisa de atenção especial. Então, assim, precisa chegar no conselho tutelar para poder, né, salvar a criança. Precisa alguém parar, pegar o telefone, mandar um e-mail. Sim. Tem tanta coisa que dá para fazer no âmbito educacional que, assim, vai muito além só da sala de aula. Vai para a gestão educacional, vai para a segurança da criança, da própria comunidade escolar que está envolvida ali naquele grupo.
Mas acho que falta um pouco disso, né? Da experimentação, do conhecimento, porque às vezes também não é que não queira, não sabe que dá para fazer, não sabe o que dá para fazer. Então, acho que eu falo muito disso, de educar com relação ao que é possível ser feito com a IA, porque o investimento ele é necessário, mas nem sempre ele é o que vai impedir ou inviabilizar essas iniciativas, né? Tem as iniciativas que dá para você fazer com ferramentas gratuitas, tem iniciativas que podem ser fomentadas por editais de fomento, de pesquisa, enfim, né, de apoio de governo e etc. Então, tem vários caminhos para isso, mas acho que é experimentar e ter boas ideias com intencionalidade, né? Sim. E se for olhar para a sala de aula, é pensar sempre que a aprendizagem ela precisa ser significativa. Então, por que o aluno precisa aprender matemática? Cara, você vai na rua comprar alguma coisa, você tem que saber quanto que você vai dar de dinheiro e quanto que você vai receber de troco. Boa, então, é trazer essa realidade da vida para a escola, que às vezes eles sentem falta disso, né? Que não conseguem tangibilizar. Por que eu estou tendo que aprender isso? Eles não conseguem entender qual seria o contexto que eles iriam aplicar. E se a gente leva isso para um contexto, né, que seja da realidade das crianças, enfim, dos adultos também, fica muito mais fácil você usar a tecnologia. Porque aí você gera sentido e significado de uso para elas, né? Perfeito, Diana. Bom, Diana, infelizmente, nós temos aqui horário aqui. O papo sempre parece rápido, mano. Quando vê que tá, né, começando, a gente ouve. Quando a gente vai ver, já acabou, já passou 40 minutos. Já tem uma IA aqui no ouvido dizendo, acabou o horário. Isso, exatamente. Então, nós vamos ter que encerrar hoje aqui, mas com certeza esse é um tema muito relevante e merece muita atenção. Então, acho que demanda aí um programa aí mais para frente aí para retomarmos esse assunto aí, continuarmos falando aí de possibilidades aí no ambiente educacional, tá? Então, do meu lado aqui, eu estou encerrando aqui, agradeço a sua presença aqui no programa Programar.ia e espero você aí e vocês aí numa próxima oportunidade aí, tá bom? Maravilha. Obrigado a todos. Obrigada, que compareceram. Ricardo. Obrigado a todo mundo. Diana, fique à vontade para os encerramentos, se quiser deixar algum contato, né, alguma coisa do ateliê, do seu momento, aí fique à vontade, tá, para falar. Não, queria agradecer a vocês, Ricardo e o Garcia, ao programa Ar.ia, pela oportunidade de trocar um pouquinho da experiência, né, e discutir sobre esse assunto, que eu acho que é sempre muito importante discutir e falar sobre, né, para desmistificar também um pouco dessa coisa do eu vou ser substituído, a IA vai desumanizar. Não é nem 100%, né? Acho que é o meio termo, é usar com responsabilidade, que é o melhor caminho para todo mundo, e experimentar. E meus contatos, né? Então, quem quiser me seguir no LinkedIn é Diana Abreu, no Instagram é Ateliê Tech, e vai ser um prazer poder compartilhar, trocar com vocês por lá. Quem quiser continuar esse papo comigo em outra rede, é só me procurar por lá, tá bom? Maravilha. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Agradeço a participação de todos no nosso programa e fiquem ligados nos próximos episódios, tá? Dentro da TV Humana do programa .ia. Até mais, pessoal. Abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.